Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, tem um caos, né? Há um caos que diz o seguinte, que um pai, dono de um mercado, dono de uma loja, ele pega o filho criança, coloca num patamar da loja e pede para a criança que pule. Fala, olha, pula que o papai te segura. E aí a criança, automaticamente confiando no pai, vai lá e pula. E quando ela pula, para surpresa dela, o pai sai de lado. E ao sair de lado, a criança estatela-se no chão. E ele olha para ela e fala assim, isto é para você aprender a não confiar em ninguém, nem no papai. Muitas pessoas que têm uma experiência de vida ruim, que já se decepcionaram com outras, agem como se todo mundo fosse ruim, como se todo mundo fosse mal, como se todo mundo fosse traí-lo, como se todo mundo fosse gerar decepção. E alguns utilizam até alguns trechos bíblicos. E eu queria compartilhar com vocês hoje lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, onde o texto diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, isto a primeira parte. E as pessoas usam desse texto para poder justificar a falta de confiança que ela tem nas pessoas. Quando nós pegamos esse texto bíblico e temos que aí levar pela interpretação correta, se nós pegarmos ele numa tal forma e pegar ele no todo, o texto bíblico diz assim: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 7, continua dizendo o seguinte: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. O que esse texto nos diz, o que esse texto quer mostrar para nós é o seguinte, que ainda existe pessoas boas, ainda existe pessoas que nós podemos confiar, ainda existe pessoas que você olha e fala assim, olha, ela tem boas atitudes, ela tem boa índole, ela tem bom comportamento, é uma pessoa confiável. Aquele famoso fio de bigode, tem pessoas que ainda empenham a sua palavra e você pode confiar na palavra, isso não é problema. O que esse texto bíblico está dizendo é o seguinte, que chega um momento em que a confiança, a dependência humana não é o limite. Ela já não dá mais. Quando você passa por certas situações, quando nós passamos por certas dificuldades, quando nós passamos por certo problema, a gente precisa de algo mais. Chega um momento que por mais que as pessoas sejam boas, ela não vai conseguir nos ajudar, ela não vai conseguir satisfazer aquilo que nós precisamos. E infelizmente, muitas vezes nós depositamos a nossa extrema confiança nas pessoas, como se todo o nosso problema, um outro homem, uma outra pessoa pudesse resolvê-lo. E na verdade não é assim. Quando nós fazemos isso, nós acabamos colhendo para nós problema, porque vai chegar um momento que a pessoa vai olhar e falar assim, olha, infelizmente, não dá para mim fazer nada por ti. O texto nos convida a confiarmos no Senhor. Porque sim, o Senhor tem a capacidade de resolver todos os nossos problemas. O Senhor tem a capacidade de resolver todas as nossas questões. O Senhor tem a capacidade de ir mais além conosco, por nós e para nós. No Salmo 60, no versículo 1, diz assim: Dai-nos auxílio na angústia, porque vã é o socorro do homem. Quando nós pegamos Salmos 16, no versículo 1, ele diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. No Salmo 40, no versículo 1, o texto diz assim: Esperei confiadamente no Senhor, e ele se inclinou para mim. No Salmo 120, no versículo 1, o texto diz o seguinte: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Ou seja, os nossos problemas têm que ser lançados em Deus. E para nós terminarmos, aproveitando as falas de um amado em Cristo, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, no capítulo 11, no versículo 28 de Mateus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí nós temos que entender duas coisas. A primeira situação, o Senhor Jesus convida a todos. Ele não convida uma ou outra pessoa. Ele convida a todos. E a segunda coisa que nós temos que entender é o seguinte,
que quando você está cansado, que quando você está sobrecarregado, que quando você está angustiado, Ele lhe promete uma coisa: o alívio. Assim diz o texto: vinde a mim todos. Não é A, B ou C, mas são todas as pessoas. Há tanto aqueles que creem, quanto aqueles que não creem. Apertou? Está angustiado? Vá até o Senhor. E aí Ele promete uma outra situação: eu vou te dar alívio. Quando nós olhamos para Deus, nós temos que depositar toda a nossa confiança em Deus. E confiar é você ir mais além, é você depositar na pessoa a certeza de que ela pode resolver o seu problema. E quando você deposita em Deus a certeza que Ele pode resolver o teu problema, você pode ter a certeza que Ele vai resolver o seu problema. Que o Senhor Deus possa estar te abençoando, que o Senhor Jesus possa derramar graça, poder e amor por sobre a sua vida, por sobre a sua família, e que tudo vá em paz para a vida de vocês. Que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.